Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, regozija-te com o teu Senhor. Na quarta e última tela, todos estão ali festejando com o seu Senhor. Os servos bons estão festejando com o seu Senhor. Isto faz uma alusão ao paraíso, onde todos nós almejamos estar um dia. E o servo bom mereceu o céu. O livro do Apocalipse nos fala do céu como o cordeiro no trono, não é? Aqueles anciãos todos que se prostram o tempo todo, e uma grande multidão que nem se pode contar, que se prostra o tempo todo e que canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Enquanto Deus criava tudo que existe, Deus tinha nele mesmo um parâmetro. O parâmetro de Deus quem é? É o verbo. É o logos, como se fala em grego. É uma pessoa. A mente divina é uma pessoa. E foi com a mente divina que Deus criou todas as coisas. Pois bem, a mente divina se fez carne. A mente divina é Jesus Cristo. E, portanto, tudo aquilo que na criação nutra a alma, na realidade, é centelha do verbo, procede do verbo e, portanto, pertence a Jesus Cristo, procede de Jesus Cristo. A partir do momento em que o próprio Deus se manifesta na pessoa de Jesus e tem um rosto, tem uma forma, tem um olhar, tem palavras, a partir do momento em que Deus revela em Jesus Cristo a sua realidade, o seu rosto, nós podemos pintar esse rosto, porque foi revelado. Quem puder ler a carta aos artistas que o Papa João Paulo II escreveu, é muito interessante, porque na carta aos artistas, o Papa deixa bem claro que a uns é dada uma centelha divina, que é o talento, que é o dom, né? Para que o artista seja um artífice, porque o artista não pode criar nada do nada, só quem faz isso é Deus. Então o artista, ele representa a realidade, ele representa a beleza que é o próprio Deus. O pintor, de certa forma, quando ele pinta uma obra sacra, ele retrata naquela obra sacra o rosto de Deus, a beleza de Deus. Então Deus dá o domínio para o homem sobre as coisas criadas, por exemplo, um artesão, um artista, um escultor, ele tem um domínio sobre a pedra, o mármore, e ele vai transformar isso numa obra de arte. Um artista, ele vai usar materiais que se encontram na natureza, como o óleo, né, os óleos secantes, secativos, pigmentos que vêm da terra, pigmentos orgânicos, inorgânicos, e com isso ele vai criar sua paleta de cores e vai poder ser um artista, ele vai poder representar a beleza. O verbo de Deus, que é aquele parâmetro do qual Deus partiu para criar todas as coisas, tem os seus atributos, como nós já vimos, o belo, o vero, o bem, o sumo bem, a suma verdade, a suma beleza, a suma bondade. Então nós podemos dizer que tudo o que é criado, tudo que nós temos aqui nesse mundo, tudo a que nós temos acesso aqui na realidade, são centelhas dessa sumidade que está do outro lado da vida, que transcende, que é o próprio Deus. Então, a pessoa que busca ao longo da vida se nutrir, se saciar da verdade, da bondade, da beleza, ela é como alguém, para usar aqui uma figura mental que eu quero elaborar, como alguém que está numa trilha e encontra migalhas de pão. E
Então ela começa a pegar as migalhas e comer. Nossa, pão, eu estava com fome e eu encontrei essas migalhas. E elas vão formando uma trilha. E a pessoa vai seguindo a trilha e comendo essas migalhas até que ela finalmente chega na mesa, no banquete, onde o pão está como uma peça completa. Ou seja, as migalhas do pão, elas antecipam o pão num aspecto. No caso, o sabor, alguma coloração, tem hora que a migalha é da casca, tem hora que a migalha é do miolo, tem hora que a migalha é da cobertura, tem hora que a migalha é do recheio, enfim. Então, você vai captando, na medida em que vai comendo dessas migalhas, você vai mais ou menos confeccionando nas suas noções internas como é esse pão. Mas você não viu ainda, você está comendo as migalhas ao longo da trilha, do caminho. Quando você chega na mesa, você finalmente reconhece o pão sem nunca ter visto. Por quê? Porque você comeu várias migalhas dele, de várias partes dele. Basicamente, é nesse sentido que Jesus compara a plenitude do reino de Deus nos céus como o grande banquete. Então, hoje eu vejo que as pessoas querem sim uma grande mesa para reunir e convidar toda a família, né? E isso tem sido um valor muito presente dentro das casas que a gente projeta. O oratório estar num lugar que inspira o hábito de falar com Deus, de ajoelhar. Hoje, as pessoas querem se encontrar e elas sentem falta dessa verdade. Nós aceitamos a verdade porque gostamos dela, mas aceitamos a verdade porque diante da verdade nós não temos outra escolha a não ser se dobrar e obedecer, porque a verdade se impõe aos meus gostos. A verdade se impõe àquilo que eu penso, àquilo que eu acredito. Diante da verdade só me resta uma alternativa, que é me dobrar humildemente e aceitar essa verdade. Eu sou livre para entrar na piscina, mas não sou livre para sair seco. Existe uma verdade que se impõe, existe uma verdade que prevalece sobre os meus gostos, sobre aquilo que eu acredito. E eu vejo que as pessoas querem se encontrar rapidamente, de novo com isso, seja numa missa, seja através da conversão, seja através dessas relações familiares, dessas relações íntimas entre amigos de verdade e seja com a casa também. Eu vejo a beleza como um eco da criação, né? Deus quer que nós participemos da criação dessa maneira, através da representação dela. E então, assim, cabe ao artista criar esse universo, essa janela, né, onde as pessoas possam contemplar a arte. O que é a contemplação? A contemplação ela é um interesse desinteressado. Então você está diante de algo sem diretamente querer algo em troca. Então, interesse desinteressado. Mas, ao mesmo tempo, não que aquela coisa vai te alcançar um café pronto, não que aquela coisa vai te alcançar a sua roupa passada, cheirosa, limpinha. A coisa contemplada, ela não tem uma função, ela não é funcional diretamente, ela não vai te entregar um prazer, uma coisa nas suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, ela te permite absorver uma série de referências simbólicas. E isso vai construir um significado na sua vida, uma percepção sensorial. É por isso que um ato litúrgico, ele pretende ser a arte mais perfeita na face da Terra. Por quê? Porque a liturgia, ela legisla sobre absolutamente tudo ao redor do fiel no momento em que ela é realizada. O próprio espaço onde o fiel está, que é a igreja, preenche o seu olhar. Então, o tempo todo numa liturgia, os sentidos estão sendo utilizados. A audição para ouvir o que se diz, para ouvir o que se prega, para ouvir o que se canta. E a visão para observar o que se faz. E quando ela divaga, de alguma forma, ela divaga para todo o espaço ao redor.
para o teto, para as paredes, para o chão. Então, as igrejas, sobretudo no período medieval, elas já eram construídas e toda a arte litúrgica já era confeccionada com o intuito de fazer com que o tempo inteiro, ao longo de uma liturgia, a alma estivesse sendo nutrida, alimentada. Quando eu era pequena, minha mãe tinha uma caixinha de sapatos em que ela guardava todos os cartões postais que ela recebia de amigas dela que viviam em Roma, amigas religiosas, né, que viviam lá. E a minha mãe me educou esteticamente com essas obras. Então, eu era muito criança, o meu passatempo era mexer naqueles cartões, tentar ver o nome das obras e alguma coisa eu nem sabia ler ainda. E conhecia aquelas imagens, então minha mãe explicava: filha, né, isso aqui deve estar em tal igreja, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso aqui, é tal nome, é tal coisa, sabe? E eu passei a minha infância assim, olhando aquelas obras, né? E quando eu me tornei adulta, eu pude conhecer esses lugares, eu pude conhecer essas igrejas, trabalhar com essas igrejas, gravar os filmes nessas igrejas, os documentários sobre essas igrejas. Então, quando eu olho para Pietà, por exemplo, né, quando eu olho para as renascentistas e para as barrocas, eu lembro de toda essa memória afetiva da minha infância. Se você não tem o hábito de contemplar ainda, um bom caminho pode ser os livros de história da arte aleatórios, para você ver imagens de obras de arte, começar a treinar os teus sentidos, né, os teus sentidos superiores, principalmente a sua visão e a sua audição, para a contemplação da beleza, seja por meio das obras ou das narrativas de um filme de cinema de arte, que é um pouco diferente do cinema comercial, né? Um filme mais artesanal, mais artístico, mais performático. Ou ouvindo música antiga, música medieval, música renascentista. Ouvir a música antiga, música barroca, ouvir os sons, se acostumar com os sons, também é uma espécie de contemplação. Os dois, tanto o que recebeu 5 e lucrou mais 5, quanto o que recebeu 2 e lucrou 2, ouviram exatamente as mesmas palavras da boca do Senhor. Então não importa o tanto de talento que se tenha, o tanto de graça que se tenha, mas se considera o empenho da vontade de cada um e a generosidade. O exercício da caridade é o que tem mais capacidade, mais potência ou mais potencial de santificar uma pessoa. Não existe santo que não era caridoso. Tudo começa na caridade. Então, o grande tecido que amarra as pessoas na sociedade, o grande amálgama entre as pessoas é a caridade. E ela existe por causa da desigualdade. E a gente pode pensar que a desigualdade está aí para possibilitar a caridade. Agora, do ponto de vista da vida eterna, aquela pessoa que teve deficiências aqui, não é nada, é um grãozinho de areia, não é nada. E aí a gente começa a conectar as coisas. Tem aquela, também está no Evangelho, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então eu acredito que aquele que recebeu um único talento e escondeu, se ele tivesse investido aquele talento, se ele tivesse arriscado aquele talento, mesmo que ele tivesse perdido, talvez ele tivesse um lugar de mais honra do que aquele que se amedrontou. Então eu acho que é uma grande lição para a modernidade, porque a coragem é a única virtude que não dá para fingir. Ou o cara tem ou não tem. Quando a gente vê uma pessoa que tem muito, sabe falar, sabe conversar, sabe ganhar dinheiro, é saudável. Quando a gente olha uma pessoa nessa situação, a gente já tem que começar a olhar com dó dela. Porque ela está lascada. Ela vai ser cobrada pra caramba e ela tem uma necessidade ou uma exigência do ponto de vista de Deus muito maior de ser caridosa do que a pessoa que não tem nada, nasceu pobre, nasceu com necessidade. Aquela ali só vai receber. E se não receber em vida aqui, né, ter uma vida sofrida até o fim, possivelmente ela antecipou o purgatório, ela já sofreu aqui, ela já foi mortificada aqui, não comeu, teve fome, não teve casa, vai camarote para o céu. O propósito da nossa vida é ver Deus, né? É viver de uma maneira que a gente
conquiste a eternidade. Então é uma aposta que sempre vale a pena ser feita, porque você está arriscando algo finito, pequeno, por algo infinito. Então assim, o mais importante para mim é estar lá. Nem que eu esteja lá embaixo, mas num canto, mas se eu conseguir enxergar Deus, vai compensar infinitamente todo o esforço e o sacrifício que eu fizer aqui, e fica bem mais fácil tomar decisões de coragem, de honra, quando você tem essa perspectiva. Então, o céu, o que será? O céu é esse estar mergulhado em Deus, mergulhado na beleza, né? A graça de ver a face de Cristo, de contemplar a face de Cristo. Eu corri a corrida, eu combati o bom combate. Imagine você num único ato da sua visão ou da sua abstração, num único ato da sua existência, encontrar com a verdade toda diante de si. E beleza, imagine ao longo de toda a vida você ver coisas belas. Ouvir uma música bela, ver uma beleza arquitetônica, ver uma beleza confeccionada pela criatividade humana, ver a beleza das próprias criaturas, do firmamento, da paisagem, a grandeza do mar, a altura das montanhas, a beleza natural e a beleza criada. Todas são belezas. Nós sabemos o que é o belo, mas nós sabemos por centelhas. Imagine num único ato da sua alma, num único ato da sua existência, você se deparar com o sumo belo. Eu não sei nem que aparência isso pode ter. Mas se pequenas e grandes belezas nesse mundo já me satisfizeram, já me alimentaram, já me deslumbraram, imagine que grande satisfação, que grande gozo, que grande plenitude uma alma sentirá ao ver o sumo belo, ao conhecer a suma verdade e ao experimentar o sumo bem. Isso é o céu. O céu será isso. O céu nada mais é do que isso. Quem sabe admirar, apreciar e reconhecer uma verdadeira arte, já está sabendo apreciar e tocar uma centelha mínima de Deus. A verdadeira arte, a boa arte é uma fonte, né, onde as pessoas podem se nutrir, podem contemplar a beleza. Deus te abençoe, te guarde e te atraia sempre mais ao banquete da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.